Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Davi. Essa é então a nossa primeira aula de revisão, nosso primeiro vídeo de revisão. Peço desculpas para vocês se a minha voz pareceu esquisita em algum momento, ou se eu der alguma travada aqui, porque eu não consigo me ouvir por causa do meu fone, que eu uso o microfone dele, e às vezes fica meio truncada a minha voz, eu fico meio confuso o que eu tô falando, tá bom? E eu acabo bocejando um pouco também, tá? Porque eu acabo não respirando quando eu tô falando. Então, nossa primeira revisão é a revisão sobre recursividade, tá bom? Então, o que é recursão, né? Quando algo é definido em termos de si mesmo, ele é considerado recursivo. Então, a gente viu diversos exemplos, né, de recursividade. É, e a gente sempre, o exemplo mais clássico que a gente usa, né, quando a gente quer falar sobre recursão, é sobre, deixa eu testar a caneta aqui, legal. Quando a gente fala sobre recursão, né, a gente inicia aquela conversa sobre o fatorial, né? Então, o que é o fatorial de um número? Então, por exemplo, 4 fatorial é igual a quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Que dá quanto? 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 dá 24. E 3 fatorial? O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes um, que dá 6. E 2 fatorial? É 2 vezes um, que dá 2. E um fatorial? É um. E o zero fatorial? É igual a um também. Tem fatorial de número negativo? Não. Então, a função fatorial ela é um produtório de um número inicial decrementando de um em um. Então, se a gente for colocar em termos matemáticos aqui, n fatorial é igual a um produtório de i igual a n até 1i. Certo? Então, isso aqui quer dizer o quê? Que eu tenho n vezes n menos um vezes n menos 2 vezes até chegar em, certo? Então essa é a forma iterativa, né? Se a gente quiser escrever um código aqui, uma função, um método, né? Em Java a gente chama de método que calcule o fatorial, como que seria? Public, static, vamos falar que é inteiro, mas assim, a função fatorial ela cresce muito rápido, né? Nenhum long aqui seria o suficiente para trabalhar com fatoriais grandes, mas vamos fazer aqui quase um pseudocódigo, né? Public static int, vou chamar de fat, de fatorial, certo? E entra um n. Como que eu calculo o fatorial? Vou chamar de f o fatorial, certo? Posso fazer um for que vai variando, né? De um número até outro, mas vamos deixar o f aqui por enquanto sem inicialização. Então o que eu vou fazer? For int i igual a quanto? Se eu vou fazer do jeitinho que está aqui, o meu i vai iniciar em n, enquanto i for maior que zero, certo? Porque, por exemplo, se o n for 4, 4 maior que zero? É. Decremento i. 3 maior que zero? É. 1 é maior que zero? É. Na hora que chega em zero, ele para. Então, meu i aqui vai decrementar. Então, se entrou 4, né? Do jeito que estava aqui, nesse exemplo aqui que eu coloquei. Se entrou 4. Se entrou 4. Eu estou balançando o mouse aqui, eu estou achando que está aparecendo o meu cursor, mas eu acho que não está, né?
Se entrou 4, o meu i vai valer 4, depois 3, depois 2, depois 1. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esse valor, multiplicar por esse, guardar numa variável, multiplicar por esse, guardar o resultado, multiplicar por esse aqui e guardar o resultado. Como que eu faço isso? Vou usar essa variável f. f recebe a multiplicação de f por i. Então, qual que é o valor inicial que eu tenho que colocar no f? Se eu inicializar o f com 0, 0, f recebe 0 vezes i. I está valendo 4, 0 vezes i. 0 vezes 4 dá 0, f recebe 0 e eu continuo a... Esse 0 ele não some, entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, eu tenho que começar o f com 1. Vocês estão vendo? Eu tenho um pouco de dificuldade de explicar dessa forma. Prefiro muito mais a aula presencial. Mas, não temos o que fazer, né? Então, return f. Então, essa aqui é a forma iterativa de implementar a função fatorial. Então, se a gente fizer... Vamos fazer um testezinho de mesa aqui. N, F e I. Certo? N entrou 4. F está valendo 1. I começa a valer 4. F recebe F vezes I. F está valendo 1. I está valendo 4. 1 vezes 4 dá 4. I decrementa o I. Passa a valer 3. 3 é maior que 0? É. Então, repete. F recebe F vezes I. F vale 4, I vale 3. 4 vezes 3 dá 12. Decremento I. 2 é maior ou igual a 0? Maior que 0, desculpa. Sim. F recebe F vezes I. 12 vezes 2 dá 24. Continuando, né? I decrementa, passa a valer 1. 1 é maior que 0? É. F recebe F vezes I. 24 vezes 1, que dá 24. Dá para eu melhorar ainda isso aqui, né? Agora, vamos, só antes de falar isso. Se entrar 0, vai retornar 1, concordam? Porque I vai ser igual a 0 aqui. 0 é maior que 0? Não, está falso. Retorna 1. Se entrar 1, I recebe 1. 1 é maior que 0? É. F está valendo 1 vezes I, que vale 1. 1 vezes 1, 1. Então, vocês estão vendo que esse 1, essa multiplicação por 1, ela é desnecessária? Porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma, né? Então, eu posso pôr aqui, ao invés... Vai funcionar dessa forma, só vai rodar uma vez a mais. Posso pôr maior que 1. Aí eu corto essa passada aqui, ó, de multiplicar por 1. Certo? Tudo bem? Então, esse é o fatorial. Muito bem, recursivo, né? E como que eu faço... onde que é o novo aqui? Vou limpar, crio um novo. Não tem problema. E se eu for fazer o fatorial recursivo, né? Como eu disse anteriormente, olha lá. O que é uma coisa recursiva? É quando ela é definida em termos de si mesma. Então, o fatorial recursivo, ele é dessa forma aqui. Por quê? Vamos voltar aqui para o INC. Se a gente voltar com a ideia 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial igual a 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. 1 fatorial igual a 0 fatorial igual a 1. Percebam, aqui dentro do 4 fatorial, o 3 fatorial aparece. Isso aqui não é exatamente o que está aqui. No 3 fatorial, o 2 fatorial aparece, que é isso aqui. Concordam? O 1 fatorial, do 2 fatorial, o 1 fatorial aparece, que é isso aqui. Então, eu consigo falar que
4, veja se vocês concordam. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1 fatorial. 1 fatorial é igual a 1. Deixa eu ver a definição aqui como que tá. Isso mesmo, ó, a forma que eu fiz aqui. Eu tenho n fatorial é igual a 1 se n for menor ou igual a 1, ou n vezes n menos 1 fatorial, caso contrário. É isso mesmo, não é? Vamos voltar. Ah, perdeu a tela? Não pode sair. Estou aprendendo, tá? Usar a ferramenta aqui. Não, ele volta com ela certa. Então, se eu for generalizar isso aqui, e o 0 fatorial é igual a 1, né? O meu n, ele é igual a 1 se o meu n for menor ou igual a 1. Concordam? n1 e n0, 1. Ou ele é na forma n vezes n menos 1 fatorial. Concordam? 2, o 1 é o 2 menos 1. O 2 é o 3 menos 1. O 3 é o 4 menos 1. Então, n menos 1 fatorial, caso contrário. É lógico, né? E essa função fatorial, como eu falei, ela funciona, ela existe para todo n maior ou igual a 0. Então, a gente usa essa notaçãozinha aqui, que é um V com um arcozinho aqui, né? Um arco. Isso aqui chama para todo. Para todo n que pertence ao conjunto dos números naturais, certo? É o que está aqui. Aqui no o caractere o para todo não tem aquelas perninhas do lado, tá bom? Tudo bem? Então, e para implementar isso, né? Volta aqui para o Ink. E para implementar, vocês lembram lá? Olha, vamos reescrever aqui a fatorial, public, static, int, a fatorial iterativa, né? Que tem um for. Int f, aqui não é um f, aqui é um t. Int f igual a 1, for i igual a n, enquanto i for maior que 1, i menos menos, f recebe f vezes i e retorna f. Isso aqui é iterativa. E a recursiva? Public, static, int, fat, n. Se n for menor, aí não é assim, né, gente? N for menor ou igual a 1, eu retorno 1. Caso contrário, else, eu retorno n vezes fat. Olha lá, estou chamando a função de novo. Estou chamando ela de novo aqui, de n menos 1. Então, olha só, a implementação ela é muito mais elegante, ela é mais limpa, né? Só que tem o perigo. Da mesma forma que quando eu tenho um algoritmo iterativo, um for, não um laço de repetição, esse laço, se ele tiver escrito errado ou se o valor que entrou aqui dentro não foi previsto, dependendo do que acontecer, eu posso entrar num loop infinito. No loop infinito, o processador ficou ocupado executando isso aqui sem parar e nunca termina. A gente tem que matar o programa, né? Na recursão, qual que é o problema? Quando eu tenho uma recursão infinita, eu vou ter um consumo de memória que vai ir ocupando a memória toda. É lógico que o sistema operacional vai perceber isso e vai
dar um jeito de parar o algoritmo, o programa que está em execução, né? Mas a recursão infinita ela existe também. Porque na recursão a gente tem sempre que saber qual que é a base da recursão, que é o momento em que ela vai parar, e a fase dela, que é a fase recursiva, em que ela se repete, certo? Vamos criar uma... Estou errando aqui. Vamos escrever aqui de novo, ó. Public. Minha letra é terrível. Public. Static. Int. Fat. Aqui é o n, né? N. Se n for menor ou igual a 1, eu retorno caso contrário. Esse else também não precisa, né? Se entrar aqui, retorna 1. Se não entrar no if, já pode fazer a instrução aqui. Mas eu vou colocar o else para ficar, talvez fique mais claro aí para quem está lendo. Return n vezes fat de n. Opa, fat de n menos 1. Que daqui, né? Daqui, que daqui, que daqui. Bem, se eu tenho uma variável aqui qualquer e eu vou receber nela o retorno do método fat de 4. O que vai acontecer quando isso aqui for executar? 4 é o n. N está entrando aqui. N que é 4 é menor ou igual a 1? Não. O que vai acontecer? Vai entrar aqui no else. O que o else faz? Para terminar essa execução, eu tenho que vir, eu vou ter o return do 4, que é o valor do n, vezes a invocação da função de novo, do método novamente, só que agora passando 3. E para terminar, agora para executar isso aqui, o n está entrando como 3. 3 é menor ou igual a 1? Não. Então, isso aqui vai precisar de um return 3 vezes fat de 3 menos 1, que dá 2. De novo, 2 é menor ou igual a 1? 2 é menor ou igual a 1? Não. Então, isso aqui é um return de 2 vezes fat de 2 menos 1, que dá 1. Agora, olha só, eu cheguei na base da recursão, porque na hora que eu for executar esse cara aqui, o que vai acontecer? O n vai entrar como 1. 1 é menor ou igual a 1? Retorna 1. Agora sim, o método terminou a execução dele. E para esse aqui terminar, ele estava esperando o resultado. Para esse aqui terminar, ele estava esperando a execução desse. Para esse terminar, estava esperando a execução desse. Só que agora esse aqui vai terminar, porque 2 vezes 1 dá 2. Então, o resultado disso aqui, que é aqui, é 2. Para esse aqui terminar, ele estava esperando esse. Agora esse aqui vai terminar, porque já terminou, né, na verdade, porque já retornou 2 vezes 1. 2, 3 vezes 2 dá 6. Então, isso aqui vai dar 6, que vai ser o retorno desse valor aqui. Para esse aqui terminar, eu preciso do valor desse, que acabou de terminar, e multiplicar por 4. 4 vezes 3 dá 24. E terminou, x vale 24. Tudo bem, pessoal? Só para a gente relembrar, tem vários exemplos com as implementações, tá bom? Lá no arquivo PDF que está disponibilizado no Moodle. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum deles, vocês postem no fórum de dúvidas. Tudo bem? Então, de recursividade é isso. A gente vai ver a aplicação de recursividade nos algoritmos de ordenação e depois nas estruturas de dados, principalmente nas árvores. Beleza? Então é isso aí. Falou, valeu!